Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Vitória e sejam bem-vindos ao Vexa. Antes de começar o episódio de hoje, eu preciso dizer uma coisa. Eu leio todos os relatos antes de trazer aqui, mas de vez em quando tem alguns que me deixam pensativa. Às vezes porque é um conteúdo sensível para mim e às vezes porque é um conteúdo parecido com coisas que eu já vi acontecer com outras pessoas. E muitas vezes isso me desperta alguns gatilhos, e esse relato foi um desses. Uma mulher que eu vou chamar de Lara, porque ela pediu para preservar o nome verdadeiro dela, me enviou esse relato. Uma história que ela carregava sozinha há quase 20 anos, sem nunca ter contado nem para mãe, nem para nenhuma amiga, porque segundo ela, o peso de verbalizar era muito grande. A Lara tem 38 anos e em 20 anos de vida adulta, ela perdeu 3 homens que ela amou profundamente. Não foi abandono, não foi término, eles foram destruídos por doença, acidente e até colapso físico. Sempre depois que se envolviam com ela, sempre depois de amá-la de verdade. Durante anos, ela acreditava que era azar, que era culpa do destino, mas quanto mais o tempo passava e aquele padrão se repetia, menos ela conseguia ignorar aquilo. Vitória. Eu nunca contei isso pra ninguém na vida, nem pra minha mãe, nem pras minhas amigas mais próximas. Existe uma vergonha estranha em carregar uma coisa dessas. Como se, ao contar, você dá mais poder a ela. Ou como se as pessoas fossem achar que você é louca. Mas eu preciso contar, porque está me consumindo por dentro. E porque eu sei que existem outras mulheres passando por isso também. Meu nome é Lara, tenho 38 anos, sou formada, trabalho, tenho uma vida que parece normal por fora, mas carrego uma história que me ensinou da forma mais dolorosa possível, que existem forças que a gente não vê e não escolhe, mas que agem com uma precisão assustadora. O primeiro homem que eu amei de verdade se chamava Eduardo. Nos conhecemos quando eu tinha 18 anos e ele tinha 22. Era alto, de riso fácil, cheio de planos para o futuro. O tipo de pessoa que entra numa sala e todo mundo olha, não por arrogância, mas pela energia boa que ele carregava. Nos aproximamos rápido, aquele amor de juventude que a gente acha que vai durar para sempre, porque ainda não sabe o quanto o mundo pode ser cruel. Ficamos juntos por 2 anos felizes, honestos, sem drama. No segundo ano, Eduardo começou a reclamar de dores de cabeça, fortes, constantes, que vinham do nada. Achamos que era estresse da faculdade. Depois vieram as tonturas, depois ele teve uma convulsão num almoço de família. Caiu da cadeira, bateu a cabeça no chão, na frente de todo mundo. Tumor no cérebro, grau 4. Agressivo, inoperável. 8 meses foi o tempo que levou do diagnóstico até o fim. Eu fiquei com ele cada dia desses 8 meses. Via ele definhar, ficar irreconhecível, perder a fala, perder a memória, perder tudo que fazia dele o Eduardo que eu amava. Quando ele morreu, eu tinha 20 anos e já carregava uma dor que muita gente nunca vai sentir na vida. Passei 4 anos sozinha depois disso, com medo de me apegar em alguém de novo, com medo de amar e ter que assistir aquilo de novo. Saía pouco, trabalhava muito, me convenci de que o isolamento era proteção. Até que apareceu o Rafael. Rafael tinha 30 anos quando nos conhecemos,
bem-sucedido, maduro, o tipo de homem que não joga jogos porque já passou da fase. Me cortejou com paciência, sem pressa, respeitando o meu ritmo. Levou meses para eu abrir o coração. Quando abri, foi bonito. Aquele tipo de relacionamento construído devagar, que tem solidez que os relacionamentos rápidos não têm. Namoramos por 3 anos. No terceiro aniversário de namoro, ele me pediu em casamento, num restaurante simples, sem muito barulho, do jeito que eu gosto. Eu disse sim com o coração cheio. 3 semanas depois do noivado, Rafael voltava do trabalho numa sexta-feira à noite, quando um caminhão invadiu a contramão numa rodovia. Batida frontal, o carro ficou irreconhecível. Ele sobreviveu, mas o Rafael que eu conhecia não sobreviveu junto. Perdeu o movimento das 2 pernas, perdeu parte da memória. E às vezes não lembrava nem do meu nome, do nosso relacionamento, das conversas que tínhamos tido dias antes. Os médicos chamavam de lesão cognitiva severa, e eu chamava de perder a pessoa que você ama com ele ainda presente fisicamente. O que é um tipo de luto que não tem nome. 3 meses depois, ainda na reabilitação, Rafael me pediu para terminar o noivado. Disse que não era justo me prender a uma vida inteira que eu não tinha escolhido. Disse com a parte da memória que ainda funcionava, que me amava demais para me deixar ficar. Aceitei, arrasada, e fui embora de um hospital, sabendo que pela segunda vez o amor da minha vida tinha me deixado de mãos vazias, de um jeito que não fazia sentido nenhum. Dessa vez, levei 5 anos sozinha, fiz terapia, tentei entender o que havia de errado em mim. A terapeuta disse que era trauma, que eu precisava trabalhar o luto, que não havia nenhuma maldição, e que era a vida sendo injusta, como às vezes ela é. Tentei acreditar nisso, realmente tentei. Então veio Marcos. Marcos era diferente de todos os outros, mais quieto, mais introspectivo, professor de meditação, praticante de espiritualidade há anos. A gente se conheceu num retiro de silêncio, de todos os lugares possíveis. Ficamos 3 dias sem poder falar um com o outro, por causa das regras do retiro. E mesmo assim eu sabia, no terceiro dia, que algo tinha acontecido entre nós. Ficamos juntos por 2 anos antes de casar. 2 anos em que eu observei com atenção, à espera do sinal de que algo ia desabar. Mas nada acontecia. Ele era saudável, sereno e cheio de vida. Comecei a acreditar que dessa vez o passado tivesse sido mesmo coincidência. Casamos numa cerimônia simples, só a família e amigos próximos, num sítio no interior. Eu usei um vestido branco, simples. Marcos chorou quando me viu na entrada. Foi o dia mais feliz da minha vida adulta. 6 meses depois, Marcos começou a acordar encharcado de suor durante a noite. Cansaço que não passava, mesmo com descanso. Perda de peso sem dieta. Febre que vinha e ia sem explicação. Leucemia mieloide aguda. Ele lutou por 14 meses. 14 meses de quimioterapia, de internação, de altos e baixos que destruíram a esperança e depois a reconstruíram. Eu não saía do lado dele, dormia em hospital, mais noites do que eu consigo contar.
Aprendi o nome de cada médico, de cada enfermeiro, de cada medicamento. Mas Marcos morreu. Com 37 anos, saudável a vida inteira, morreu 6 meses depois de se casar comigo. Dessa vez eu não chorei. Não conseguia chorar. Era como se meu corpo soubesse que o luto de antes já tinha preparado o terreno. E agora não havia mais lágrimas à altura daquilo. Fui para casa da minha avó. Minha avó tem 81 anos. Nunca usou smartphone, nunca viu série, nunca fez terapia. Mas ela entende de coisas que a maioria das pessoas da minha geração acha que não existem. Quando entrei na sala dela e sentei na cadeira da cozinha, ela me olhou por um tempo longo antes de falar. Você veio me perguntar por quê, ela disse. Não foi pergunta. Contei tudo. Eduardo, Rafael, Marcos, os tumores, o acidente, a leucemia. Contei enquanto ela ficava sentada com as mãos no colo, sem me interromper, ouvindo com uma atenção que me assustou. Quando terminei, ela ficou quieta por muito tempo. Depois se levantou, foi até o armário da cozinha e tirou uma madeira velha que eu nunca tinha visto e pôs na mesa. Sua bisavó Teresa perdeu 2 maridos antes dos 40, doenças que os médicos da época não conseguiram explicar. Sua avó, por parte de sua mãe, ficou viúva aos 34 anos. Eu mesma perdi seu avô quando engravidei de sua mãe. Foi só o benzimento que eu fiz com a Dona Conceição que me salvou. Isso, minha filha, não é azar. Azar acontece uma vez. Isso é uma herança. Uma coisa que corre no sangue das mulheres, da nossa família e que se alimenta do amor que os homens sentem por você. Quanto mais forte o amor, mais fundo ela bebe. Aquela frase entrou em mim como uma faca. Quanto mais forte o amor, mais fundo ela bebe. Eu perguntei de onde vinha. Ela disse que nunca soube ao certo, mas que a Dona Conceição, a mulher que tinha benzido minha mãe há décadas atrás, havia dito que vinha de uma mulher da nossa linhagem que foi abandonada pelo homem que ela amava e pediu no momento de desespero e ódio que toda mulher da família que fosse verdadeiramente amada pagasse o preço que ela havia pagado. Uma maldição de inversão. Quanto maior o amor, maior o custo. Minha avó me deu o nome de uma mulher que ela conhecia há décadas. Alguém que ela escreveu como sabe das coisas. Não deu endereço, não deu número, disse só o nome e o bairro. Você vai achar quando for a hora, ela disse. Encontrei. Quando cheguei até a mulher, contei a história e ela não ficou surpresa. Pegou minhas mãos, fechou os olhos por alguns segundos e quando abriu, disse: Você carrega isso desde que nasceu. Não é culpa sua, não é sua escolha, mas ela está em você. E cada amor que você desperta, ela acorda junto. O trabalho de quebra vai ser longo e vai doer. Você precisa decidir se está pronta. Eu disse que sim, sem hesitar. 3 homens já tinham pago. Eu não ia deixar passar para mais ninguém. O processo durou 9 dias. 9 dias de banhos, de ervas, que queimavam na pele como brasa. Rezas em idioma que eu nunca tinha ouvido. Rezadas tão baixo que eu mal conseguia escutar, mas que eu sentia reverberando dentro do peito. Noites em que eu não conseguia dormir porque havia algo no quarto, não uma figura e nem um vulto, mas uma presença que eu sentia na temperatura do ar, num peso que pousava nos ombros quando eu tentava deitar.
No quarto dia, a febre chegou. 39,5, sem causa médica. Meu corpo inteiro doía, como se eu tivesse sendo torcido por dentro. A mulher disse que era a resistência, que quanto mais atingia a maldição, mais ela luta para ficar. No sétimo dia, eu sonhei com uma mulher de rosto coberto por um véu preto, de pé numa sala que eu não reconhecia, gritando em idioma que eu não entendia. O grito era de raiva, não de dor. Era a raiva de quem estava perdendo algo que considerava seu. No nono dia, acordei com o quarto em silêncio. Não o silêncio de sempre, outro silêncio, limpo, como se algo que ocupava espaço há 8 anos tivesse finalmente ido embora. A mulher me recebeu naquele dia, olhou para mim por um longo tempo e disse apenas: acabou. O fio foi cortado. Você e as que vierem depois de você estão livres. Isso aconteceu há 2 anos. Hoje eu estou num relacionamento com um homem chamado Tiago. Nos conhecemos depois de tudo isso. Já faz 1 ano e 4 meses. Ele está bem, completamente bem, saudável, alegre e inteiro. Às vezes eu observo, dormindo, e fico esperando o sinal de que algo vai desabar. Mas não vem. Não vem mais. Vitória, eu enviei esse relato porque eu sei que existem outras mulheres nessa situação, perdendo as pessoas que amam sem entender o porquê, achando que são amaldiçoadas, sem saber que a maldição pode ser desfeita. Eu demorei demais para procurar ajuda. Eduardo, Rafael e Marcos pagaram por esse atraso. Se você se reconhece nessa história, não espere o quarto nome na lista. Procure ajuda. Como eu falei no começo, alguns relatos que eu leio aqui, para mim, são mais sensíveis. Porque eu mesma me identifico com muitas situações que eu leio aqui. No caso desse, a história dela com os maridos, eu me identifico porque eu conheço essa sensação de achar que eu realmente não mereço ser feliz. Quando tá tudo certo, tá tudo lá em cima. De repente, tudo desaba e eu vou parar lá embaixo. Teve um tempo que eu acreditava que as pessoas eram responsáveis pelo sofrimento delas, sabe? Que a nossa felicidade, ela sempre estava ao nosso alcance e que cabia a gente, em todas as situações, descartar aquilo que não estava fazendo bem, mesmo que a gente sofresse um pouco. Mas hoje eu sei que não, sabe? Pela minha própria experiência, que a nossa felicidade não depende totalmente da gente. Que tem coisas que a gente não pode mudar, que tiram a nossa paz e que a gente não consegue lutar contra, não tá ao nosso alcance. E sinceramente, quando eu tô feliz, eu já fico com essa desconfiança, assim como ela tem, com aquela sensação de que algo vai desabar. E eu sei que isso não é uma coisa que foi projetada por Deus na nossa vida. Então, se tu tem esse sentimento também, procura ajuda, conversa com Deus, do teu jeito, dentro daquilo que tu sabe, nas tuas palavras. Coloca tuas frustrações, teus desejos e pede paz. Que Deus te dê paz nas tuas decisões. Não te priva de viver, de sonhar com aquilo que tu deseja, por conta desse sentimento. Se tu se vê nessa história, se tu também perdeu pessoas na tua volta de uma forma que não fazia sentido, se tu carrega esse peso e não consegue explicar, saiba que tu não tá sozinha, saiba que tu não é a única que tem esse sentimento e tu não precisa carregar isso sozinha. E se tu quer enviar um relato aqui pro canal, o e-mail tá na descrição. A tua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que tu tenha gostado. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o teu like. Um beijo e até o próximo vídeo.